Sejam todos muito bem-vindos. Já chegando aí, hoje nós vamos falar a respeito de um espírito de fé para conquistar. Isso tem tudo a ver com o desenvolvimento da nossa liderança extraordinária. Então, assim, estou muito feliz que você está aqui. Nesse momento, como nós sempre iniciamos, eu sempre gosto de testar o nosso microfone, porque eu sei que já teve lives que nós começamos aqui ou mudo, né? Ou com o nosso microfone. Já vi que tá ok. Calma lá, deixa eu só confirmar. Que pode ser que não esteja tão ok assim. Vamos ver. Testar o nosso microfone. Você já teve lives que nós começamos aqui. Tá, já vi que o microfone está captando. Porque o que acontece, queridos irmãos? Seja bem-vinda, tá? Cláudia Castro já está por aqui. O que acontece? Às vezes a gente inicia a nossa live, o nosso microfone de lapela aqui, ele às vezes não está ligado, não está funcionando, ou descarrega, enfim. E aí o áudio ambiente não capta tão bem quanto o áudio aqui, e aí, né, eu vou ter que impostar um pouco mais a voz para você poder me ouvir. Então, enfim, já teve lives de 50 minutos eu fazendo aqui, achando que estava tudo ok, quando eu fui ver o microfone não estava funcionando. Então, enfim, acontece. Quem está chegando agora, já sabe o nosso tema? Espírito de fé para conquistar. Queridos, esse tema, ele é valioso, ele é muito precioso para você que é um líder, para você que é um cristão ativo na sua igreja local, para você que quer ver o crescimento da sua célula, para você que quer ver a sua igreja crescer, enfim, quer ver o reino de Deus crescer. Essa live é para você, porque todos nós precisamos de um espírito de fé para conquistar. A verdade é que a palavra nos diz é que o justo, ele viverá pela fé. Então esse espírito de fé, ele precisa transparecer, ele precisa desabrochar dentro de nós, tá certo? Primeira missão, sempre que nós iniciamos a nossa live, vamos encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas? Então, conto com você nesse momento. Você vai clicar aqui nesse botãozinho, tá? E você vai encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Vou fazer isso também aqui, deixa eu fazer logo, né? Enquanto você também está fazendo, vamos já ver aqui rapidinho para que todos nós possamos acompanhar junto. Vou encaminhar aqui para pelo menos 10 pessoas essa live. E eu conto que você faça o mesmo, tá? Eu tô fazendo isso aqui também. Nós vamos fazendo juntos. 30 segundos, gente, rapidinho. Vamos fazer isso agora? 30 segundinhos. Você que já encaminhou, você vai escrever aqui no chat, já encaminhei, tá? Eu também vou escrever aqui, estou encaminhando para todo mundo que eu conheço, mais do que 10 pessoas, inclusive. E depois, por mais que essas pessoas queiram dizer, mas vai assistir na hora, às vezes assiste, às vezes não, mas o importante é que essa pessoa, em algum momento, ela será edificada quando ela vê o encaminhamento dessa live, ela vai ver que você encaminhou para ela vai ter curiosidade, né, de tentar conhecer o que é, e ela vai ser edificada pelo Senhor. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Então fazer esse trabalho evangelístico é importante. Você está aqui, você também pode fazer a diferença, tá certo? Acabei de encaminhar, deixa eu só escrever aqui no chat, né, já encaminhei. E você que está por aí também, escreva, por favor, já encaminhei. Pronto, já escrevi aqui. Estou encaminhando, pronto. Legal. Gente, vamos direto ao ponto. Inclusive, eu quero dizer para você que, né, quem tá... A nossa live é meio-dia, então às vezes eu consigo almoçar antes, às vezes não. Hoje foi um dia que não deu para almoçar antes, mas, né, e é até bom quando isso acontece, porque eu sei que eu consigo ser mais objetiva por causa da fome. Então, glória a Deus por todas as coisas, tá? Eu tô feliz que você tá aqui participando com a gente dessa live. Para quem não sabe, todas as quintas e sextas nós temos essas lives aqui ao meio-dia, e sempre é com essa visão de edificação, de treinamento de líderes, porque esse Instagram, o intuito dele é esse, é desenvolver a sua liderança extraordinária, tá certo? Então vamos lá, eu quero começar lendo com você um texto da Palavra de Deus que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Inclusive, queridos, essa palavra de hoje aqui, esse tema que nós estamos trazendo hoje, eu sempre digo isso, que a gente procura trazer aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos colocado em prática. Então, no nosso último treinamento de liderança na nossa igreja local, foi esse tema que eu trouxe, e eu falei, poxa, vamos trazer esse tema também para ministrar sobre o coração dos líderes que estão ali nos acompanhando, porque eu sei que é algo valioso de uma forma geral. Olha, a Isabel está por aqui, a Isabel da nossa igreja Paz. Isabel, seja bem-vindo. A Núbia está por aqui, a Luana Rebelo está por aqui. Todos sejam muito bem-vindos. Eu gosto de ir direto ao ponto, tá? Então, como a gente está aqui nesse momento precioso, eu sei que o seu tempo é precioso, o meu tempo é precioso, não gosto de enrolação, vamos direto ao ponto, vamos trazer uma palavra prática para o teu ministério, para a tua liderança. E antes de qualquer coisa, minha oração é que o Espírito de Deus, ele possa trazer clareza ao teu coração e ao meu coração. Que o Espírito de Deus, ele possa nos dar essa visão de fé inabalável, de crescimento. Porque às vezes, irmãos, isso tem se perdido do meio da igreja. Eu quero começar, antes de falar sobre isso, eu quero começar lendo com você o texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler juntos? Se você está com uma Bíblia próxima de você, né? Se você está exclusivamente para participar dessa live, tem uma Bíblia próxima de você, ó, a minha está aqui.
Agora, se você está cozinhando, servindo os filhos, né, coloque um fone de ouvido, procure se concentrar, porque eu sei que o Senhor vai nos edificar. Mas é importante nós darmos a devida atenção. Então eu sei que às vezes a gente está, né, mil e uma utilidades, fazendo mil e uma coisas. Mas procure se concentrar, e se você não está com uma Bíblia próxima de você, você vai ouvir, tá certo? Preste atenção, cada detalhe, tudo que vai ser falado aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, nos traz um princípio de fé que todo líder cristão precisa entender e precisa praticar todos os dias da sua vida. Porque fé, querido, é algo que você vive diariamente, é algo que você busca em Deus diariamente, é algo que você se renova diariamente. Tem dias, assim como você, eu também, tem dias que eu tô, né, meio para baixo, que eu tô meio triste com alguma coisa, que eu tô talvez carecendo de um espírito de fé, que eu tô meio desanimada. Isso acontece com todos nós. No ministério, então, nem se fale. Você que é um líder ativo na sua igreja, nunca se esqueça daquilo que diz a palavra do Senhor: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Não tenha dúvidas de que o alvo de Satanás para ferir são os líderes, são aqueles que estão à frente de um trabalho, à frente de, né, um missionário, um diácono, um líder de célula, um líder de mulheres, de homens, pessoas que estão se dispondo ao reino de Deus. Esses são, sem dúvida nenhuma, o alvo de Satanás, porque ele sabe que se ele ferir o pastor, quem é a figura do pastor? É a figura de um cabeça, a figura de um líder. Se ferir o pastor, por óbvio, as ovelhas também, elas vão ficar dispersas, elas vão ficar sem o referencial de liderança. Então esse é um princípio de Deus, mas não é o texto que eu quero ler com você, tá? Olha, Yasmin tá por aqui também, seja bem-vinda, Yasmin. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, você que está chegando agora, o tema dessa live de hoje é Espírito de Fé para Conquistar. Vai ficar salva no nosso feed, tá? Mas é claro que ao vivo a atmosfera é diferente, você pode participar aqui pelo chat, então é bem legal. Deixa eu ler o texto com você, vamos lá então. Olha só o que aqui diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que está chegando aqui na live que esse texto que nós lemos, ele é um princípio de fé que todo líder cristão precisa exercitar diariamente, como eu acabei de dizer para você. Gente, preste atenção, a fé fala. Você pode declarar isso no lugar onde você está? A fé fala. Isso que nós acabamos de ler é um princípio de fé. Por isso que é tão verdadeiro que a fé fala. O que significa isso? A fé declara, a fé fala, a fé coloca para fora. Quando você está querendo viver algo sobrenatural na sua família, na sua vida pessoal, no seu ministério, na sua igreja local, na sua célula, você precisa ser aquele líder que declara: a minha célula vai multiplicar, a minha igreja está florescendo, a minha família é salva no Senhor, a minha família é uma bênção dos céus. Nós precisamos declarar, porque segundo esse princípio, que não está só em 2 Coríntios, tá? Você vai perceber que em outros textos da Bíblia nos deixa claro que a fé fala. 2 Coríntios nos diz que nós temos o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Então esse é um princípio de fé. Seja bem-vinda, irmã Silvana, está chegando por aí, escreveu aqui no nosso chat: paz, irmã Silvana, Deus abençoe. Romanos capítulo 10, versículo 9, olha só o que é Romanos 10, 9, já é um outro texto bíblico, tá? O que esse texto nos diz? Nos mostra, nos confirma o mesmo princípio de fé. O que está lá em Romanos 10, 9, esse texto conhecidíssimo da palavra de Deus? Se com a boca confessar. Gente, desculpa que às vezes eu estou aqui e é uma, né, e coço o olho, e coço o nariz, e não sei porquê, mas enfim, acontece, né? Enfim, gatos, nós temos gatos aqui em casa. Olha só, Romanos capítulo 10, versículo 9, olha o que aqui diz: se com a tua boca você confessar a Jesus como seu Senhor, em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha só o que diz mais no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para salvação. Queridos, a fé fala. Esse é um princípio da palavra de Deus. Esse é um princípio de Deus para mim e para você. E quanto mais cedo nós, como líderes, aprendemos esse princípio e colocarmos em prática na nossa vida, na nossa liderança, no nosso ministério, será melhor, porque nós vamos ter uma liderança extraordinária. Nós vamos ter uma liderança frutífera. Olha só, queridos, eu falava no início, eu repito agora para você. Existe uma realidade que às vezes me assusta na igreja do Senhor. Eu não estou aqui para falar mal da igreja do Senhor, Deus me livre. A igreja do Senhor, que sou eu e você, é óbvio que até nós nos encontrarmos na glória com o Senhor, nós temos falhas, nós temos erros, mas a igreja do Senhor. Então eu não estou aqui para falar mal, mas eu estou aqui para trazer um alerta para você.
O que é que nós temos observado? Que muitas pessoas dentro das igrejas, elas não têm se posicionado como discípulas de Jesus, e sim como convertidos. E a palavra nos diz lá em Mateus capítulo 28, nos diz: ide fazer discípulos, e não ide fazer convertidos. Muitas pessoas ainda não entenderam isso, então muitas pessoas elas acham que elas estão satisfeitas com o evangelho, um pseudo-evangelho, tá? No qual elas vão para a igreja, elas levam a sua Bíblia, elas ouvem uma palavra e elas voltam para sua casa como se absolutamente nada tivesse acontecido. Elas não se disponibilizam, elas não entendem que elas são parte do corpo de Cristo, elas não entendem que elas são discípulos, e como discípulos do Senhor, elas precisam tomar a sua cruz e seguir o Mestre. E tomar a sua cruz implica abnegação, implica em renúncia, implica em abrir mão do seu tempo, implica em fazer algo que está sendo até desafiador para você, mas que Deus está pedindo para que você faça, Deus está te convocando, ou melhor dizendo, que você faça. Quantos estão entendendo? Você está conseguindo entender isso, querido? Isso é muito sério. E nós temos visto essa realidade, uma realidade diferente daquilo que a palavra nos diz. O nosso tema hoje é espírito de fé para conquistar. O estilo de vida do cristão não deveria ser esse, de conformismo, de não crer naquilo que o Senhor está fazendo, de não se disponibilizar para as coisas de Deus. Porque muitas vezes essa pessoa que está vivendo assim é porque ela não tem um espírito de fé. Porque de fato, querido líder que está aqui, irmão, se eu for olhar para mim como pessoa, eu vou me desanimar. Se você for olhar para você, para suas limitações, para suas incapacidades, você vai se desanimar. Mas a palavra nos diz que o justo viverá pela fé. Então todos nós precisamos ter um espírito de fé. Todos nós precisamos ter uma ótica de fé. Não somente a respeito das situações, mas a respeito de nós mesmos. A respeito do nosso eu, de quem nós somos em Jesus. Nós só vamos ser uma igreja pujante, crescente, vitoriosa, quando nós entendemos que nós temos a autoridade de Jesus sobre nós. E eu já vou falar um pouquinho a respeito disso, porque essa palavra, esse espírito de fé, ela passa nós entendendo esse princípio de autoridade. Mas antes de tudo eu quero declarar sobre você. Você e eu precisamos ter um espírito de fé para crescer, para avançar, para conquistar a nossa cidade, para ganhar a nossa família para Jesus, para que a nossa célula multiplique. Então, sabe, queridos, eu tenho visto, alguns grupos de pessoas, preste atenção, algumas que não querem responsabilidade alguma com o reino de Deus, elas vão e elas voltam e simplesmente elas não se engajam na visão da igreja local, elas não querem participar de células, não querem servir a Deus, elas não querem se disponibilizar. Mas eu também tenho visto pessoas que até assumem uma postura de liderança, falam assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou à sua disposição, mas elas não têm um espírito de fé. Elas são, sabe, aqueles líderes assim meio desanimados? Nossa célula, tá tão difícil. Minha igreja, puxa, que igreja problemática. Que meu líder, puxa vida. Sabe, eles não têm um espírito de fé. E isso é muito prejudicial, principalmente se você é um líder. Você precisa viver pela fé. Você precisa ter um espírito de fé, uma visão de crescimento, se você deseja viver coisas extraordinárias. Agora, se você está satisfeito, só com o basicão, aí tudo bem. Mas se você quer viver grandes coisas, e eu creio que Deus tem grandes coisas para mim e para você, se nós queremos viver grandes coisas, nós precisamos de um espírito de fé. É impossível vencer sem um espírito de fé. Então, eu quero que você entenda algo. Existe uma promessa nos últimos dias para a igreja do Senhor. Existe uma promessa sobre a face da terra, porque ela não se limita à igreja do Senhor, mas ela se limita a todas as pessoas. Você sabe que promessa é essa? Olha só o que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Significa dizer que nos últimos dias haverá um grande avivamento de pessoas de todas as nações que serão alcançadas pelo Senhor Jesus. E você sabe quem Deus vai usar para que isso possa acontecer? Eu e você. Se nós tivermos um espírito de fé, se nós permitirmos que Deus nos faça enxergar além das nossas limitações, é a nós que Ele vai usar. Nos últimos dias, que nós cremos estar nos últimos dias, é nós que o Senhor vai usar para que esse grande avivamento aconteça. Existem muitas profecias a esse respeito. Mas, acima de tudo, existe a palavra bíblica, essa palavra de Deus para mim e para você. Mateus 24, 14, que nós acabamos de ler. Agora, para você entender como viver esse espírito de fé, eu quero que primeiro você entenda um pouco a respeito do princípio de autoridade. Eu quero que você entenda como que funciona a autoridade, porque eu sei que eu posso falar aqui para você nessa live, dizer assim, olha, tem um espírito de fé, mas às vezes a gente não consegue entender. A gente não consegue, eu entendo você, tá? Se você não consegue entender, eu entendo. Porque até eu entender a questão da autoridade, eu também não conseguia ter um espírito de fé. Então eu quero que nesse momento você preste mais atenção possível.
Porque eu sei que você pode ser daqui edificado. Eu sei que você pode ser daqui um líder falando, agora eu creio, agora eu entendo, agora eu vou avançar, agora minha célula vai multiplicar. Porque não adianta que a gente implantar algumas estratégias para crescimento e multiplicação da célula, que elas são boas, eu gosto, tá? Eu estudo muito a respeito disso. Mas não adianta você somente achar que aplicar estratégias é suficiente, porque a verdade é que se nós não tivermos se nós não formos tratados internamente, se nós não tivermos uma visão de crescimento, tudo começa com a visão. Se nós não tivermos um coração que tem crê de uma forma inabalável, nós vamos topar no primeiro desafio e nós vamos desistir. Porque nós precisamos desse espírito de fé. E a fé, querido, é algo de dentro para fora, e não de fora para dentro. Só que algumas coisas, para nós experimentarmos e para nós vivermos, nós precisamos primeiro compreender. E é isso que eu quero fazer com você nesse momento, tá certo? Eu quero que você entenda algo essencial para que você possa ter o espírito de fé, que é entender a autoridade que está sobre você. Enquanto você não entende isso, você não consegue viver esse espírito de fé em sua plenitude. Então, para a gente entender como é que funciona essa questão de autoridade, eu quero que você entenda algo. Né? Inclusive, é um momento oportuno falar isso, porque nós estamos próximo do feriado, né? Passamos agora recente o feriado da Semana Santa, a Páscoa, no qual nós celebramos a ressurreição de Jesus. Não sei como é que foi na sua igreja, nossa, foi uma bênção, eu espero que na sua igreja também tenha sido. E, queridos, eu quero que você entenda algo. Quando Jesus ressuscita, né, que é algo que está até fresco na nossa mente, que nós celebramos agora há pouco tempo, algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus ressuscita, a palavra nos diz que todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Efésios capítulo 1, versículo 22 nos diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Aqui estamos falando que quando Jesus ele ressuscita, quando Jesus ele morre na cruz, ele passa um período de tempo morto, 3 dias morto, ele ressuscita e ele sobe ao Pai, uma promessa se cumpre de que todas as coisas estariam debaixo dos seus pés. Inclusive essa promessa foi dada, essa profecia lá em Salmo 110, quando Davi fala, né, eu coloco, não estou lembrado exatamente, tá, o Salmo 110, mas enfim, mas diz mais ou menos assim: eu colocarei os seus inimigos por estrado dos seus pés. Isso é uma profecia a respeito do Messias que haveria de vir naquele momento. Mas depois que o Messias veio, depois que o Messias viveu entre nós, morreu e ressuscitou, essa promessa se cumpriu efetivamente. Agora todas as coisas estão sujeitas a Jesus. Só que tem um detalhe que a gente não observa, é isso que eu quero que você entenda, aí que está o detalhe do espírito de fé, presta atenção agora. O que às vezes nós não observamos, está em Efésios 1, 22, que eu acabei de dizer para você, é que Jesus agora, tendo tudo debaixo dos seus pés e sendo cabeça sobre todas as coisas, olha o que a palavra nos diz, Efésios 1, 22, gente, sabe, às vezes a gente não se atenta para aquilo que a palavra está nos dizendo, mas a palavra é onde eu preciso estar alicerçado na minha fé. A Bíblia me diz que Jesus, que é autoridade sobre toda autoridade, que agora tudo está sobre os seus pés, debaixo dos seus pés. Jesus deu essa autoridade à igreja do Senhor. E se você já nasceu em Cristo, a igreja do Senhor é você e a igreja do Senhor sou eu. Eu quero que você agora passe por um processo de mudança de mentalidade e entender o peso da autoridade que Jesus já derramou sobre você. Ele não vai confiar, ele já confiou. Isso já está sobre você. Preste atenção que a gente vai aprofundar um pouco mais. Querido, se isso é verdade que eu estou dizendo para você, e de fato é, pode nascer alguns questionamentos no nosso coração. Mas, pastora, se isso é verdade, por que o diabo ainda faz tanta arruaça? Se isso é verdade, né? Se Jesus destronou Satanás, se Jesus está com toda a autoridade, se Jesus tem toda a autoridade, ele já delegou essa autoridade sobre a igreja, se tudo está debaixo dos pés de Jesus, está sujeito, isso aqui fala de sujeição, se tudo está sujeito a Jesus, por que o diabo ainda faz tanta arruaça? Por que famílias são destruídas? Por que pessoas morrem sem salvação? Queridos, é tão simples, preste atenção. Por que coisas ruins acontecem? É simples. É porque isso é uma realidade espiritual. Mas para que isso seja uma realidade efetiva na minha e na sua vida, nós como igreja precisamos nos posicionar. É por isso que é tão importante você estar aqui agora recebendo essa palavra. Porque você está se conscientizando de algo que você já tem, mas que por você não entender essa autoridade que está sobre você como igreja do Senhor, se você é salvo em Cristo, verdadeiramente, por você não entender, por eu não entender, a gente não se posiciona. E onde é que o diabo age? Ele age nesse vácuo, é nesse vácuo aqui, ó, de você ter uma autoridade que já está no mundo espiritual sobre você, mas de você não se posicionar como igreja, de falar assim, eu tenho autoridade, Jesus está sobre a minha vida, maior é o Espírito que está em mim do que aquilo que está no mundo. O Espírito de Deus está sobre mim, Jesus me prometeu, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, então Jesus está comigo.
Quando nós não entendemos essa autoridade que está sobre nós, esse vácuo, é onde Satanás age, é onde ele destrói famílias, é onde ele destrói teu casamento, é onde ele impede o crescimento da igreja do Senhor. Ele tenta impedir de uma igreja não posicionada, mas uma igreja que entende o princípio de fé. CRI, por isso falei, uma igreja que se posiciona, uma igreja que vive em espírito de fé, ela não vai, aí vai se cumprir sobre ela que diz, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, porque é uma igreja que se posiciona. Então, queridos, assim como tudo que foi conquistado na cruz para nós, é uma realidade espiritual, mas só se materializa na minha vida se eu tomo posse disso verdadeiramente. Isso acontece através de um espírito de fé. Quem está entendendo aí? Diga amém, escreva amém, por favor. Que eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas eu quero que você entenda até aqui. Eu quero que você compreenda até aqui. Quem está pegando o bonde andando, que eu sei que durante a live alguns entram, saem, né? Uns chegam no meio do caminho, depois você vai assistir no feed. Eu faço questão que você assista desde o início, tá? Desde você pega o bonde andando, depois volta lá e assiste. Porque eu sei que é algo que é um passo a passo que a gente precisa entender. Enquanto a gente não entende isso, a gente não floresce nessa visão de fé, de crescimento, de avanço. A gente fica sem se posicionar, a gente não entende a autoridade que está sobre nós, tá certo? Ó, alguns já escreveram amém, que bom que vocês estão conseguindo compreender, glória a Deus por isso. Presta atenção, queridos, então isso é uma realidade espiritual. Diga aí na sua casa, se você está assistindo em algum lugar que você puder falar. Se você não puder, diga aqui dentro para fixar aí para você. Isso é uma realidade espiritual, isso já é uma realidade espiritual. A autoridade já está sobre você porque ela foi conquistada na cruz do Calvário. Jesus pegou essa autoridade, ele já derramou sobre você, igreja do Senhor. Mas nós precisamos agora nos posicionar para que isso de fato seja uma realidade agora, nas nossas vidas, na nossa igreja, nas nossas células. Que nós aprendemos que é nesse lugar de vácuo, onde a igreja não se posiciona, onde pessoas de Deus não se posicionam, é que o diabo faz e acontece. Significa que o diabo tem alguma autoridade? Não, não tem. Eu vou provar isso para você. Mas significa que no vácuo da autoridade que nós temos e nós não exercitamos, é nessa brecha que ele age. E é nessa brecha que ele destrói pessoas, que ele destrói famílias, que ele atrapalha o crescimento das suas células, da sua igreja, que ele implanta fofocas. É nessa brecha que as coisas acontecem, tá certo? Eu quero ilustrar isso para você conseguir compreender melhor como que funciona essa questão da autoridade. Presta atenção. Primeira coisa que nós precisamos entender, presta atenção agora, se conecta mais do que tudo, por favor, porque agora é importantíssimo você prestar muita atenção. Presta atenção. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito de autoridade é que Deus, olha como funciona. Ai, gente, é simples demais, mas a gente não consegue compreender isso. E quando você compreender, você vai ter um espírito de fé para exercitar essa autoridade na sua vida. Presta atenção, tá? Vamos lá, vamos do zero. Presta atenção. Olha só. Deus, lá no Jardim do Éden, ele entregou a autoridade para o homem. Quem lembra disso? Adão. No Jardim do Éden, Deus fala... Olha, eu falo Jesus, enfim, mas nós sabemos que Deus, ele é a Trindade, e lá no Jardim do Éden já estava Pai, Filho e Espírito Santo, então tudo ok. Mas a figura de Deus, Deus Pai, você vai ver que lá em Gênesis, acho que está no capítulo 1, versículo 28, olha só o que Deus fala para o homem, presta atenção. Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, querido, está provado por A mais B, de que Deus deu a autoridade sobre os homens, para os homens. E isso acontece na figura de um cabeça de raça que é Adão, que é o primeiro Adão. Esse homem perfeito que era Adão, porque até aqui, antes da queda, sim, era a figura de um homem perfeito, ele recebe essa autoridade para exercer domínio. Então a autoridade foi dada por Deus. Porém, você sabe melhor do que eu o que acontece depois disso. Adão peca, Adão cai. E no momento que Adão cai, a autoridade que estava sobre Adão, olha para cá, a autoridade estava sobre Adão, Adão entrega essa autoridade para o diabo, para a antiga serpente. No momento da queda, é isso que acontece. Mas, pastora, me prova na Bíblia que isso acontece. Provo para você, tranquilamente. Presta atenção, olha o que está dizendo lá, 2 Coríntios 4:4. A palavra nos denomina o diabo como o Deus deste século. Detalhe, Deus com D minúsculo, tá? Que é o Deus soberano, é óbvio que é o nosso Deus. Mas a palavra nos chama o Satanás como Deus desse século. O que significa isso? Ele tem uma autoridade sobre a terra. Ele tem autoridade sobre as coisas da terra. Não é por muito que nós vemos também que ele é chamado, né, que a Bíblia nos fala que o mundo jaz no maligno.
Um outro detalhe interessante também que nos ajuda a comprovar isso é o momento da tentação. Quem lembra daquele momento da tentação no deserto? Então, nesse momento da tentação no deserto, lá em Lucas capítulo 4, versículo 5, você vai ver que, eu vou ler para você inclusive para ficar melhor para você entender, olha só o que diz, olha esse momento interessante, olha só, presta atenção. Então o diabo o levou Jesus, viu, a um lugar mais alto e num instante ele mostrou todos os reinos do mundo. Olha o que o diabo fala para Jesus, olha que coisa interessante. E ele disse para Jesus, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Olha só, queridos, quem entregou isso para Satanás? Foi Deus? Não, óbvio que não foi Deus. Porque esse não era o plano perfeito, porque esse não era a vontade de Deus e nunca foi. Isso aconteceu porque o homem caiu, e quando ele caiu, ele pega a autoridade que ele recebeu de Deus, de dominar, de crescer, de multiplicar, de frutificar, e ele passa essa autoridade agora para o diabo. Por isso que você vai ver o diabo ali mostrando para Jesus, dizendo assim, olha, todos os reinos me pertencem, me foram entregues. Foram entregues por quem? Pelo homem, no momento da queda. Então, você vai perceber algo interessante. E agora, pastor, essa é a realidade que nós estamos vivendo? Não, não é. Não é mais. Essa era a realidade que se vivia antes. Porém, olha só o detalhe, gente. Porém, agora, você vai ver que no momento em que Jesus se faz carne, que Jesus obedece ao Senhor, que Jesus morre na cruz, o que acontece? Quando Jesus se faz carne, a Bíblia chama Jesus do último Adão. Olha só que coisa interessante. O primeiro Adão pecou, caiu, a autoridade estava sobre ele entregou para Satanás. Querido, você pode pensar, muitas pessoas se perguntam, por que Deus não foi lá e não tirou a autoridade da mão de Satanás? Não é verdade? Me devolve aqui essa autoridade. É minha, era minha. Porque não estaria correto fazer isso. Ele entregou para o homem. Agora o homem que passou para Satanás, só quem poderia, e o homem perfeito, que era Adão, o primeiro Adão, antes da queda, só quem poderia agora tirar essa autoridade das mãos de Satanás seria um homem perfeito. Por isso que a palavra de Deus diz que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro de Deus perfeito. Foi um homem, foi o próprio Deus que se fez homem, e por isso ele foi chamado de último Adão. Só ele poderia tirar essa autoridade das mãos de Satanás. Nenhum de nós teria capacidade para isso. Você está conseguindo entender? Então Deus se faz carne e habita entre nós, como está lá em Filipenses capítulo 2. E você vai perceber que no momento do sacrifício e após o sacrifício, a ressurreição, você vai ver que toda a autoridade agora está sobre Jesus, porque ele retira das mãos de Satanás. Então o contexto que nós estamos vivendo agora, querido, é esse. Eu quero que você compreenda isso, é por isso que está escrito lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha o que está escrito, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, quem? Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Foi dada lá no Jardim do Éden, quando Adão caiu. Só que quando Jesus se faz homem, morre na cruz por nós e ressuscita, ele tira. Esse momento que nós estamos vivendo agora. Jesus tira da mão de Satanás, só que aí, gente, aí já estava linda a história, né? Já está lindo, está maravilhoso. Mas vai ficar melhor a história. Agora sim você vai poder ter realmente o espírito de fé, porque você vai entender com quem está essa autoridade. Olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, só para confirmar o que nós falamos, diz assim, João, quando teve uma visão a respeito de Jesus, ele disse assim, e aquele que vive disse, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, quando ele ressuscita, ele retira de Satanás as chaves da morte e do inferno. Isso aqui é um simbolismo de autoridade. Agora a autoridade está sobre Jesus. Tá? Isso aqui fala de autoridade, isso aqui fala de domínio. Agora a notícia vai melhorar. Agora vai ficar melhor ainda, presta atenção. Eu vou encerrar dizendo para você que essa autoridade que foi conquistada na cruz por Jesus, agora ela está sobre você. É essa a novidade que eu quero contar para você. Agora ela está sobre a igreja. Olha o que aqui diz lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Gente, por que toda autoridade foi dada para Jesus? Porque ele morreu. Isso aqui é após a ressurreição. Tá? Isso aqui é após a morte de Jesus e a ressurreição. Agora que ele cumpriu o plano perfeito, agora que o segundo Adão se fez carne, morreu na cruz, pelos nossos pecados, ressuscitou, ele falou, toda autoridade me foi dada. Está comigo agora. Não está mais com o diabo. Está comigo agora toda a autoridade. Jesus falou isso. E no momento que ele fala isso, o que acontece, querido? Ele fala para a igreja.
para os seus discípulos. Ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você já conhece esse texto. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Querido, esse aqui é o momento em que Jesus está dizendo para os seus seguidores, dizendo assim: olha, a autoridade me foi dada, agora eu estou passando isso para vocês. Agora aquilo que eu fiz, vocês também vão fazer. Façam discípulos de todas as nações. Olha também o que está escrito sobre a igreja, querido. Isso é tão verdade que você vai perceber que a autoridade agora está sendo repassada para a igreja. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Não é à toa que lá em João capítulo 20, versículo 22, nos diz que aquilo que a igreja liga na terra será ligado no céu. E se a igreja perdoar pecados na terra, também eles serão perdoados lá no céu. Presta atenção, querido, olha como isso é pesado, olha como isso é sério. Olha a autoridade que está sobre você. Essa autoridade, você percebeu o passo a passo da autoridade? Deus entregou ao homem, o homem caiu e entregou para Satanás. Satanás foi destronado pelo último Adão, essa autoridade passou para Jesus. E agora Jesus entrega essa autoridade para a igreja. E a igreja somos nós. Somos aqueles que já nasceram em Cristo. Você percebe a autoridade que você carrega sobre você? Então, por que é importante eu fazer todo esse tour aí com você, essa viagem, esse passeio? Presta atenção. Porque, através disso, você consegue ter um espírito de fé. Quando você entende a autoridade que está sobre você como igreja, você consegue ter um espírito de fé para conquistar. Por quê? Porque a fé fala. A fé fala. A fé fala. O que significa isso? Se você tem a autoridade de Jesus, e você precisa se posicionar como uma pessoa que tem a autoridade de Jesus, você precisa começar a declarar agora. Então agora o que eu preciso fazer? Duas coisas, basicamente. A fé, ela fala, mas a fé também ela se comporta conforme aquilo que ela declarou. Então a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu tenho verdadeiramente o espírito de fé, eu preciso começar declarando. Comece a declarar crescimento, comece a declarar vida, comece a declarar salvação. Ao invés de você ser boca para amaldiçoar, porque aquilo que você liga na terra como igreja do Senhor vai ser ligado no céu. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, mas que não fluam coisas ruins da sua boca, que fluam somente bênçãos, que fluam somente palavras de multiplicação, de crescimento. Então, querido, ao invés de você falar assim: ah, nossa igreja está muito devagar, fala assim: a minha igreja está crescendo, a minha igreja é avivada. Ao invés de você falar: essa célula, ninguém quer compromisso com nada, você vai falar: essa liderança é uma liderança motivada, essa liderança vai ganhar muitas almas para Jesus, a nossa célula vai multiplicar, nós vamos ganhar muitas almas, nós vamos batizar muitas vidas, o nosso bairro vai ser conquistado, a nossa cidade vai ser conquistada. Porque a fé fala e essa autoridade está sobre você. Você percebe que quando você entende esse princípio de autoridade, você consegue compreender e usar a sua fé de uma forma mais viva? Porque agora você sabe que aquilo como igreja que você liga na terra, querido, está ligado no mundo espiritual também. Quando você se apropria, quando você como igreja do Senhor se posiciona, você vai começar a viver coisas grandiosas. O diabo não quer que você saiba disso. O diabo não quer que você viva isso. Ele quer que você seja um crente covarde, um crente tímido. Ah, não, mas eu não, deve ser só pastor essa promessa, deve ser só para missionário. Não, é para você. Se você é salvo no Senhor, é para você. Você tem autoridade. Jesus já te confiou essa autoridade. Agora você precisa se posicionar. Sabe, ontem, antes de dormir, aqui meus filhos já estavam, antes de eu dormir, meus filhos já estavam dormindo. Toda noite eu vim aqui sobre eles, eu começo a profetizar. Eu digo: Senhor, meus filhos serão bocas de Deus nessa terra. Os meus filhos vão abençoar as nações. Os meus filhos serão pessoas segundo o teu coração. Porque eu entendo que a autoridade do Senhor está sobre a minha vida. E se essa autoridade está sobre a minha vida, e esse espírito de fé, ele precisa falar. Eu preciso colocar para fora, eu preciso profetizar, eu preciso declarar. A fé, ela fala, queridos, não é à toa que você vê, sabe? Você vê que você fala, você declara e você come o fruto disso. A própria palavra nos fala a respeito disso. Eu quero encerrar praticamente com você contando aqui um exemplo da fundadora da nossa igreja. Inclusive eu estou nesse momento estudando, aprofundando um pouco mais a respeito da história dela. Que história, gente, ai meu Deus. A gente se sente tão... quando vê a história de pessoas assim, de Deus, pessoas, a gente fica assim pensando: meu Deus, eu preciso me doar mais, eu preciso me entregar mais. Para quem não sabe, né, nós somos pastores aqui em Belém do Pará, de uma igreja do Evangelho Quadrangular. Inclusive, nesse momento estamos abrindo 2 novas igrejas, tá? Então, vá acompanhando aí pelo feed, tá tendo as postagens. Quem tá mais à frente, né, coitadinho, meu esposo ele sai de manhã, ele só volta à noite. Às vezes eu até brinco com ele, eu falo: meu esposo, eu finjo que você está em guerra, como se fosse guerra
por algo, né, importante. Então, nesse momento, ele está ali totalmente, eles estão, né, mão na massa mesmo, para que essas obras possam inaugurar ainda essa semana, sexta e sábado. Em nome de Jesus vai dar certo. Vai ser a inauguração dessas 2 novas obras que serão abertas. Eu creio que muitas mais obras do Senhor vai nos permitir ter, assim, o privilégio de abrir. Enfim, abri esse parêntese aí para falar isso para você. Então, acompanhe o nosso feed, está tudo acontecendo nos stories também, ele está sempre postando, você vai estar podendo orar por nós e ajudar naquilo que você puder. Gente, presta atenção. A história da fundadora da nossa igreja, a Aimee Semple McPherson, uma história linda. Eu não vou aqui aprofundar, podemos até fazer uma live só contando a história dela pra você, gente. Que história, assim, inspiradora, sabe? Principalmente pra nós, né, pra quem tá aqui que é mulher, é muito inspirador. Porque às vezes a gente se limita nos filhos, a gente se limita na casa, no marido, não sei o quê, nas muitas atividades. A gente vê que quando alguém quer, alguém é consagrado pro Senhor, gente, nada é impedimento, nada pode ser impedimento, sabe? Eu tenho, assim, certeza, convicção disso. E quando eu vejo a história dela, aí eu me convenço ainda mais. Mas deixa eu falar pra você, ela, só um trechinho da história dela que tem a ver com o que nós estamos falando, do espírito de fé para conquistar, para crescer. Em determinado momento da vida dela, quando ela já havia fundado o Angelus Temple, que é o templo lá em Los Angeles, em 1923, quando ela fundou esse templo, uma casa de oração imensa, grande, né, para um espaço para mais de 5.000 pessoas, Deus falou ao coração dela, antes de fundar, na verdade, Deus falou ao coração dela, eu te entrego Los Angeles. Los Angeles, eu te entrego. E ela começou a orar nesse sentido. Ela falava, Senhor, né? Aliás, antes de Deus declarar isso sobre ela em oração, ela estava orando, pedindo, Senhor, me entrega a minha cidade, Senhor, eu quero minha cidade, Senhor, eu quero ganhar minha cidade para ti. E Jesus falou ao coração dela, eu te entrego Los Angeles. Isso de fato aconteceu. Porque durante um dia, um culto de domingo, eles reuniam em 1923, viu, gente? Há 100 anos atrás. Que era muito diferente da nossa realidade hoje. Que já não é fácil. Mas imagina aquela época. Muito menos pessoas do que nós temos hoje. A cidade praticamente inteira frequentava aquela igreja. Eles reuniam no culto de domingo, eles reuniam aproximadamente, inicialmente, 3 vezes. Cada vez reuniam mais do que 5.000 pessoas naquele lugar. E tinham reuniões semanais. Gente, Deus entregou aquela cidade de fato para aquela mulher, porque ela teve um espírito de fé para falar, Senhor, me entrega a minha cidade. Eu quero essa cidade para ti. Ela poderia ter orado pelo bairro, ela poderia ter orado pela rua, mas ela foi usada, ela teve um espírito de fé. Você recebe na medida da sua fé. E você vai perceber que posteriormente ela declarou algo interessante. Depois disso ela poderia satisfazer. Deus já me entregou a minha cidade, que bênção. A Aimee já estava com a sua cidade, a sua igreja era a maior igreja da cidade. Era a igreja onde as pessoas frequentavam, pessoas de outros estados, de outras cidades vinham para frequentar. Então, ela poderia ter se conformado com isso, mas ela começou a orar dizendo assim, ela começou a declarar, lembra que eu falei para você? A fé declara, a fé fala. Ela começou a declarar dizendo assim, em nenhuma nação, em nenhum lugar da terra, o sol se porá sobre a igreja do Evangelho Quadrangular, sobre a bandeira da igreja do Evangelho Quadrangular. Então, o que simbolizaria, na verdade, o que simboliza isso, né? Ela estava querendo dizer que em todos os lugares, de todas as nações da terra, existiria uma igreja quadrangular. Isso daqui, é claro que ela está falando da igreja, ela está falando de Jesus, ela está falando do Evangelho que está sendo pregado. Isso de fato aconteceu, né, por todas as nações. E hoje, atualmente, em todas as nações existe uma igreja do Evangelho Quadrangular. Em todas as nações existe pelo menos uma igreja do Evangelho Quadrangular. Então, de fato, o sol não se põe sobre a bandeira do Evangelho Quadrangular em lugar nenhum, porque quando ele se põe aqui no outro, ele nasce, lá também tem uma igreja quadrangular. E ela declarou isso. Por que eu estou trazendo esse exemplo para você? Presta atenção. Porque ela teve um espírito de fé para conquistar. E é esse espírito de fé que nós precisamos ter, tá? Deixa eu só ver se a nossa conexão aqui tá ok, porque eu vi que teve, acho que aparentemente uma queda. Deixa eu só ver se tá tudo ok. Tá tudo ok, beleza. Presta atenção, querido. Eu quero encerrar essa live dizendo isso para você. A fé fala. O Espírito, quando você entende a autoridade que você tem de Deus, porque ela foi conquistada para você, igreja do Senhor, você não vai se contentar somente com, sabe, com a sua rua, com o seu bairro, você vai querer ganhar a sua cidade para Jesus, você vai querer ganhar o seu país para Jesus, você vai ter uma visão além do alcance, mas acima de tudo a fé não somente ela fala, ela se comporta com atitudes. Então você precisa ter esse comportamento, essa declarável, ter esse espírito de fé, mas também se comportar com atitudes crendo que Deus ele tem grandes coisas para mim e para você. Mas por que pessoas vivem coisas extraordinárias e outras vivem coisas medíocres? É simples. Porque poucas têm a ousadia, têm o espírito de fé para conquistar. E eu quero declarar sobre você esse espírito de fé. Eu quero declarar que você vai sair dessa live, vai terminar essa live agora. E você vai começar a exercitar esse espírito de fé. Porque a autoridade, você já entendeu que a autoridade está sobre você. Que existe uma autoridade sobre você, igreja,
para conquistar, para avançar, para dominar, para multiplicar, para viver coisas grandiosas. Isso só depende... mas pastor, isso depende de Jesus. Não, querido, ele já derramou sobre você. Agora depende de você, depende do seu posicionamento, depende da sua ousadia, da sua maluquice, da sua intrepidez, de você não ser um líder covarde, mas você ser um líder que é vencedor, que vive de fé em fé, de glória em glória, como a palavra me declara que deve ser. Amém? Então quero encerrar essa live dizendo isso para você. Isso depende da sua visão de fé. Isso depende de você viver todos os dias esse espírito de fé. Gente, quanto tempo estamos aqui nessa live? 40 minutos, eu tô com fome. Vamos encerrar essa live? E eu quero já, inclusive, deixar um convite para você. Nós ainda não abrimos as inscrições, mas só para vocês que estão aqui na live, eu já vou deixar esse convite para você. Clique no link da nossa bio. Dia 6 de maio, nós vamos ter uma mega aula. E nessa mega aula, querido, o tema dela é Líderes Extraordinários, tá? Foi algo assim, eu creio, do coração de Deus. Vai ser um encontro, uma segunda noite. Vai ser algo totalmente diferente de tudo que a gente já viveu. Só vão participar, evidentemente, os que estão inscritos. É gratuito, é um evento gratuito. Para você se inscrever, ainda não abri, tá? Ainda não comentei isso com ninguém. A gente vai começar a partir da semana que vem fazer a divulgação. Mas para você que está aqui na live, você já pode clicar no link da nossa bio. Já está lá disponível. Você vai clicar, eu quero participar, e você vai ser direcionado para preencher ali o seu nome, o seu e-mail, para que você possa estar participando desse evento, que vai ser o momento onde nós vamos passar para você os pilares, os princípios de uma liderança extraordinária, de uma liderança frutífera, daquilo que nós temos procurado viver e daquilo que nós vamos passar em primeira mão para você, tá? De forma muito prática, com resultados, para que você possa viver um ministério extraordinário, tá certo? Então, muito obrigada por ter ficado até aqui, que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós temos mais um encontro, nós vamos ter um momento assim, eu creio que vai ser um tema muito especial, já tô ali, sabe, eu não pensei no nome, mas eu já sei o sentido. Tá relacionado a você treinar a sua equipe, a você estar livre de esgotamento, a você ser uma pessoa que aprende a delegar e que aprende a passar para a sua equipe, para que você não trabalhe sozinho, mas você seja um líder que treina outros líderes. Então vai ser muito especial. Eu vou pensar no nome, tá, da nossa live, mas amanhã o nosso encontro vai ser sobre isso. É importante você estar aqui presente. Deus abençoe a sua vida. Acompanhe as novidades aí pelos stories, pelo feed, que está sempre tendo novidade. Ajude a divulgar o nosso Instagram, compartilhe com outros líderes, compartilhe no grupo da sua igreja, para que outras pessoas possam estar acompanhando. E principalmente, em primeira mão, já se inscreva, clique no link da nossa bio e se inscreva dessa mega aula que vai ser no dia 6 de maio, tá? Vocês estão sendo os primeiros a saber. Ainda não falei para ninguém, ainda não divulguei em lugar nenhum, tá? Só estava aqui nos bastidores organizando essa mega aula, mas você que está aqui na live, você está tendo o privilégio logo de já saber em primeira mão, você pode clicar no link da bio e já se inscrever, mas somente a partir da semana que vem que a gente vai estar realmente fazendo uma divulgação mais maciça, para a gente poder ter uma live diferente de tudo que a gente já viveu, um momento mesmo assim de, sabe, de crescimento ministerial para todos nós. Eu sei que vai ser uma bênção, coisas grandiosas vão acontecer, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Nos vemos amanhã. Quero agradecer a presença de algumas pessoas que ficaram até o fim, tá? Os guerreiros aqui, a Núbia Santos, a Zeila Machado, a Cláudia Castro, que estava desde o início, Elian, pastora Kate Patrícia, eu, Luísa Maria, e outras pessoas que passaram, entraram, saíram, pegaram o bonde andando, mas estavam no início e não ficaram pro final. Gente, acontece. Vai ficar salva no feed, tá? Antes que pergunte, vai ficar salva no feed, depois vai lá, assista. Eu creio que vale muito a pena você assistir desde o início e aprender todos esses princípios de autoridade e de fé. Isso vai fazer muita diferença no nosso ministério, tá certo? Deus abençoe. Nos vemos amanhã, então espero vocês aqui amanhã. Olha, a Cláudia Castro antes disse assim, palavra abençoada, glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Que bom vocês ficarem aqui até o final, tá? Não me deixaram sozinha, vamos almoçar agora, né? Tô com fome. Vamos lá, gente. Deus abençoe. Até mais.